E aí, beleza? Algumas reportagens na televisão apontam que os filhos de Themyscira cruzaram violentamente a fronteira com Pocolistan, agindo sob ordens da amazona dissidente e suposta feiticeira Cersei. Ela afirma ser a herdeira legítima da nação insular feminina de Themyscira. Fontes internas revelam que Cersei prometeu aos filhos que, uma vez alcançada a queda de Pocolistan, ela os lideraria na conquista de Themyscira. O general Richard Flagg Sr. encontra Amanda Waller, fundadora e supervisora da extinta Força Tarefa X. Waller afirma que Pocolistan é aliado dos Estados Unidos, mas quando Flagg ressalta que países não têm amigos, Waller revela que o governo busca garantir os depósitos de petróleo ainda não explorados. A princesa Ilana Rostovich, herdeira de Pocolistan, já negocia com os Estados Unidos para a exploração do petróleo. Waller teme que as negociações fracassem se os filhos de Themyscira a derrubarem subitamente. Waller leva Flagg a uma divisão secreta no subsolo. Ele acreditava que o Congresso havia encerrado todas as atividades da Força Tarefa X após a filha de Waller ter exposto suas ações, mas ela explica que o Congresso proibiu o uso de seres humanos encarcerados como operativos, mas não mencionou nada sobre seres que não são humanos. Waller apresenta a Flagg a divisão de internamento não humano, revelando que apenas os mais altos níveis de segurança sabiam de sua existência há 50 anos. Com esses prisioneiros, ela argumenta que poderia contornar as novas restrições, já que tecnicamente eles não são humanos. Waller propõe usá-los como operativos da nova Força-Tarefa M, a Força dos Monstros. Entre os integrantes estão o sujeito zumbificado do Dr. Frankenstein, a noiva, o ex-cientista Dr. Fósforos com poderes radioativos, o meta-humano animalístico e ex-integrante do Esquadrão Suicida, Weasel, o androide militar G.Eu. e Robot, que matou mais de 300 nazistas na Segunda Guerra Mundial, e a cientista anfíbio Nina Mazursky. Waller afirma que Nina é a mais sensata do grupo e poderia ajudar Flagg a manter os outros sob controle. Assim que a porta se abre, a noiva, Dr. Fósforos e Weasel atacam rapidamente, mas Waller os incapacita facilmente usando um botão conectado às coleiras em seus pescoços. Ela informa Flagg que há um avião esperando do lado de fora para levá-los a Pocolistan, onde deverão proteger Rostovich de Cersei e dos filhos de Themyscira. Assim que chegam, os guardas reais da princesa os escoltam ao castelo. A princesa Ilana os recebe com hospitalidade e organiza um banquete em agradecimento pela proteção. Presente também está a rainha de Pocolistan, incapacitada de falar, comunicando-se apenas através de Ilana. O general Flagg rapidamente se encanta com a beleza de Ilana e passa a maior parte do tempo em sua companhia, enquanto os outros desfrutam da estadia no castelo. Flagg compartilha que ele e sua falecida esposa tiveram um filho aos 18 anos. Conta que ingressou no exército para sustentar sua família. Posteriormente, seu filho também se alistou, movido pelo amor ao país e pela vontade de torná-lo um lugar melhor. Mais tarde, revela-se que o filho de Flagg morreu em missão há 2 anos. Ilana brinca dizendo preferir homens mais velhos e, insinuante, afirma ter algo para mostrar a Flagg. Ela leva Flagg até seu quarto para mostrar-lhe um armário de 500 anos de idade, mas de repente tira a roupa diante dele. Apesar das investidas, Flagg recua, alegando que precisam descansar e planejar o dia seguinte. Explica que deixará o G.E. Robot de guarda em frente ao quarto dela, para qualquer eventualidade. Durante a noite, enquanto todos descansam, a noiva escapa do castelo. Nina a vê saindo e decide segui-la, estranhando que os guardas não a impeçam. Ela explica que os guardas estão ali apenas para proteger a princesa. A noiva exige que abram os portões e lhe entreguem dinheiro. Apesar dos esforços de Nina para impedi-la, a noiva já havia chamado um táxi, obrigando-a a acompanhá-la. Enquanto isso, o Dr. Fósforos invade o quarto de Flagg em busca do controle das coleiras. Antes que possa escapar, Flagg desperta e uma luta se inicia. A briga faz o chão de madeira ceder, levando-os a cair na cozinha. Flagg tenta alcançar o controle, mas Ilana entra no momento crítico. Ele explica que Waller não lhe entregou o único dispositivo e que, caso tentassem escapar, provavelmente estariam mortos. Enquanto isso, a noiva e Nina chegam a uma mansão abandonada, onde a noiva afirma ter nascido. Próximo dali, uma mulher observa a chegada delas e faz uma ligação para Frankenstein, que se encontra em um iate. Frankenstein
Frankenstein suspeita que sua noiva deve ter retornado, o que lhe causa grande alegria. Em um flashback, ele força seu criador, Victor, a criar-lhe uma companheira e pede a um agente funerário local que consiga partes de corpos humanos que ele possa usar. Quando Victor começa a questionar o que estão prestes a fazer, Frankenstein exige que ele crie uma esposa para que possa amar. Victor explica que o criou para explorar o espaço infinitesimal entre a vida e a morte, alegando que ainda não aprendeu o suficiente para justificar fazê-lo novamente. Frankenstein argumenta que, ao contrário de Victor, ele não possui uma esposa e o ameaça caso não atenda às suas exigências. No presente, Ilana ajuda Flag a se limpar após sua luta com o Dr. Fósforos. Ela percebe que ele segura um dispositivo e Flag explica que pressionar um botão envia uma descarga insuportavelmente dolorosa diretamente aos cérebros dos prisioneiros. Ela considera cruel, mas Flag afirma que isso os torna extraordinariamente obedientes às suas ordens. Ao ver o corpo cheio de cicatrizes de Flag, Ilana suspeita que não é a primeira vez que ele esteve em batalha. Depois de tratar seus ferimentos, Ilana passa os dedos pelo corpo dele. Ele tenta pará-la, mas ela insiste, e ele acaba cedendo. Rapidamente, os dois fazem amor no banheiro, enquanto os outros ouvem do lado de fora os gemidos de Ilana. Alex, chefe da guarda real, chega procurando pelo General Flag. Dr. Fosforos o impede, dizendo que é melhor esperar um pouco. Alex informa que 2 dos companheiros abandonaram o castelo. Enquanto caminha pelos corredores vazios, a noiva é tomada por lembranças dolorosas. Nina a segue até uma torre onde a noiva revela o local onde foi criada, remetendo a um flashback de quando Victor e Frankenstein trabalhavam juntos. Quando Frankenstein tenta se aproximar dela, Victor o impede, alegando que ela precisa primeiro organizar seus sentidos. Ele explica que, diferente de um bebê recém-nascido, ela surgiu do nada e não possui conexão com o mundo. Victor explica que a noiva não sabe onde está, nem quem são aqueles ao seu redor, sendo apenas um aglomerado de medo e incerteza. Embora Victor consiga acalmá-la, a noiva se agita novamente ao ver o rosto grotesco de Frankenstein. Nina sente profunda compaixão ao ouvir a história dela. Em seguida, a noiva começa a revirar o local em busca de um colar de turmalina. Ela se recorda de quando Victor a ensinava palavras simples, enquanto Frankenstein se mostrava impaciente. Victor insiste que ela deveria aprender a falar, pois seria importante que sua futura esposa pudesse se comunicar. Frankenstein discorda, afirmando que as palavras apenas atrapalham a verdadeira expressão do coração. Do lado de fora, vários membros dos filhos de Themyscira seguem a noiva e Nina até a mansão de Frankenstein e informam Cersei. Naquela época, a noiva ficou tão assustada com Frankenstein que ele tentou forçá-la a aceitá-lo. Quando não conseguiu, voltou sua frustração contra Victor, quase o estrangulando, enquanto dizia que ele falhou em construir uma noiva. As lembranças trazem lágrimas aos olhos da noiva, até que Nina encontra o colar que ela procurava. De volta ao passado, Victor continuou trabalhando pacientemente, e a noiva passou a formar frases completas. Reconhecendo seu progresso, Victor presenteou-a com o colar que ela tanto admirava, encontrado em um dos cadáveres. Enquanto a noiva se perde em pensamentos, Cersei aparece repentinamente do lado de fora da janela e as ataca. No castelo, Flag se enfurece com o Dr. Fósforos por não ter informado imediatamente sobre a fuga da noiva e Nina. Dr. Fósforos alega que apenas queria dar a Flag um momento de privacidade. Flag ordena que Alex os leve até o local indicado pelos rastreadores das duas. Enquanto isso, Cersei circula a mansão, atacando-as do lado de fora, enquanto os filhos de Themyscira invadem silenciosamente. Quando tentam atirar, a noiva arremessa móveis contra eles e destrói o piso para alcançar o segundo andar. Cercada por homens armados, Bride arranca uma porta de cofre e a usa como escudo. Quando o combate corpo a corpo se torna inevitável, a noiva derrota habilmente todos os adversários. Quando Cersei bombardeia a mansão com seus poderes, Bride salta para fora com Nina, surpreendendo os filhos de Themyscira que aguardavam do lado de fora. Ela consegue roubar uma arma e elimina todos eles. Quando Cersei as alcança, Bride dispara contra ela, mas a feiticeira bloqueia facilmente o ataque com magia. Cersei contra-ataca usando seus feitiços, mas a noiva responde arremessando um veículo contra ela. Cersei corta o carro ao meio e a noiva aproveita para saltar sobre ela e socá-la
através das paredes. Cersei se liberta do seu golpe e ataca usando o teletransporte mágico. Quando Cersei a domina, a noiva relembra o momento em que Victor fez amor com ela sobre a mesa de operações. Sem que soubessem, Frankenstein retorna e presencia a cena. Quando Cersei a imobiliza e se prepara para acabar com ela, a noiva apunhala sua perna com um caco de vidro. Ela consegue virar o jogo e espanca Cersei contra o chão. Cersei agarra suas mãos e transforma seus braços em balões usando magia. Surpresa, a noiva tenta reagir, mas é incapaz de lutar com braços infláveis. Cersei a espanca violentamente e a golpeia com uma cabeçada, empurrando-a para um canto e arremessando-a do telhado. Enquanto isso, Nina pede reforços, mas ao passar por um penhasco, depara-se com membros dos filhos de Themyscira que a perseguem e disparam contra ela. Ela retorna para a mansão justamente quando a noiva cai do alto. O inimigo alcança Nina e dispara contra a bolha de vidro em sua cabeça. O disparo faz Nina desabar enquanto a noiva atinge o solo ao seu lado. Ao tentar respirar com dificuldade, a noiva se lembra do momento em que voltou e encontrou Victor morto, assassinado por Frankenstein. Ele alegou ter feito isso, afirmando que Victor era um obstáculo para o amor deles. Ela fica horrorizada ao ver Victor preso à mesa e, em fúria, chuta Frankenstein para longe. Ela tenta estrangulá-lo, mas Frankenstein inverte a situação e a domina. Quando Frankenstein tenta enforcá-la, ela consegue chutá-lo, causando um incêndio em seu corpo. Ela foge enquanto a mansão é consumida pelas chamas. Desde então, a noiva tenta construir sua própria vida, mas Frankenstein continua a encontrá-la, tentando forçá-la a aceitá-lo de volta. Desde aquele momento, ambos se cruzaram diversas vezes, sempre lutando um contra o outro, um tentando fugir e o outro tentando reatar. Enquanto ela se desculpa com Nina, um dos criminosos a golpeia com a coronha de um rifle. Depois que a noiva é nocauteada, Flag e os outros chegam à propriedade dos Frankenstein, mas rapidamente se escondem quando descobrem que Cersei e os filhos de Themyscira estão destruindo o lugar. O robô GI se oferece para atirar nos inimigos, mas Flag ordena que ele recue, suspeitando que a noiva e Nina tenham sido capturadas, já que os rastreadores delas não estão se movendo. Ao receber ordens de um capitão, o robô se lembra da época em que era membro da Companhia Easy sob o comando do sargento Franklin Rock durante a Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo, eles se infiltraram em território inimigo, mas logo descobriram que tinham caído direto em uma emboscada armada pelos soldados alemães. Ao ouvirem barulhos na floresta, o sargento Rock pede para o vigia verificar o local de cima. O vigia demora para avisá-los e o inimigo os cercam. Assim que os tiros começam, o robô elimina todos os inimigos à vista ao detectar que eram a escória inimiga. Mais tarde, os rapazes da Companhia Easy comemoram a vitória com bebidas, gritando saúde ao homem de lata, o que o robô aprecia. Após dar o sinal, a equipe de Flag rapidamente invade a mansão, mas encontra a noiva amordaçada e amarrada perto da entrada. Eles se aproximam com cuidado, receosos de que fosse uma armadilha de Cersei e seus homens. Ao removerem a fita de sua boca, a noiva explica que eles já haviam ido embora. O robô pergunta onde está Nina e ela afirma que o inimigo a levou para o andar de cima. Ele corre imediatamente e encontra Nina em uma banheira coberta com arames farpados. Ela afirma que não pode ficar fora da água por muito tempo, pois o capacete de seu traje está quebrado. O robô garante que não há perigo e rapidamente arranca a banheira do chão para levá-la de volta ao veículo. Flag logo percebe que tudo foi uma armadilha para atrair o grupo até lá e deixar o castelo sem defesa durante o ataque. Ele ordena que corram de volta ao veículo e retornem ao castelo. Após o fim da guerra, o robô aparece em um programa de entrevistas por seu feito notável. O apresentador o apresenta como produto dos maiores cientistas do exército dos Estados Unidos. Ele descreve o robô como uma máquina de matar que derrotou mais de 1000 tropas inimigas durante a guerra. Colocado naquele ambiente estranho, o robô se pergunta se já checaram a identidade de todos para garantir que não há inimigos na plateia, pois ele os eliminaria rapidamente. O apresentador afirma que não há nenhum inimigo ali, mas o robô argumenta que isso é exatamente o que um deles diria. Sentado na plateia, o general King do exército dos Estados Unidos afirma que soldados mecânicos como o robô não foram feitos para turnês de publicidade. O Dr. William Magnus insiste que prefere chamá-los de sistemas de
de inteligência artificial em vez de robôs. Ele diz que sempre foi fascinado pelos velhos filmes do robô em combate, mas nunca percebeu que ele tinha algum grau de autoconsciência. King explica que planejavam aposentá-lo no palco, mas decidiram que ele seria mais útil a Magnus e seus estudos. Magnus acaba adquirindo o robô para avançar em suas pesquisas como principal especialista em inteligência artificial. Mais tarde, o robô acorda no laboratório de Magnus com apenas metade do corpo. Magnus explica que está apenas estudando-o e que o remontará quando terminar. Ele diz estar curioso sobre sua obsessão com os alemães, ao que o robô responde que foi criado com o único propósito de matar os inimigos e seus aliados. Magnus pergunta se ele quer matar seus inimigos, mas o robô responde que o que ele quer é insignificante comparado à sua diretriz. Quando Magnus insiste em saber o que ele deseja, o robô afirma que gostaria de se reunir com os rapazes da Companhia Easy para matar inimigos ao lado deles. Magnus explica que a guerra terminou há 20 anos e que ele não conhece os antigos colegas de exército do robô. Ele afirma que, ao estudá-lo, trará à tona a próxima geração de autômatos. De volta ao castelo, Ilana acorda com a confusão do lado de fora, e um soldado tenta levá-la para um local seguro, mas é abatido a tiros. Ela corre para fora e vê seus soldados lutando contra os filhos de Themyscira. Ao tentar fugir, é capturada por homens de Cersei posicionados no corredor. O homem que a segura lamenta ter que matá-la por ordens de Cersei, dizendo que poderia ter aproveitado seu tempo com ela antes disso. Ilana se solta, arranhando o rosto dele com as unhas. Rapidamente, ela volta para o quarto e tranca a porta. Em um flashback, depois que Magnus terminou com ele, o robô foi passado de laboratório em laboratório, até acabar em uma loja de colecionador, acumulando poeira. Um entusiasta de artigos militares, Sam Fitzgibbon, o leva para casa como peça principal de sua coleção. Após limpá-lo, ele alimenta o robô com gasolina, que o energiza imediatamente, permitindo que conheça seu novo benfeitor. Tudo corria bem até o dia em que Sam o leva para conhecer alguns amigos. Ele veste o robô, que questiona a necessidade, já que não sente frio. Sam, no entanto, teme que o clima possa enferrujar seu metal. Ele diz que vão a um encontro com amigos interessados em um país melhor. O robô é bem recebido pelos cavalheiros do clube e Sam afirma que o levou esperando que ajudasse na causa. Observando os convidados, o robô percebe pistas sutis e confirma que são simpatizantes extremistas ao ver uma grande bandeira suspeita no palco assim que a reunião começa. Ele entende que entrou em um grupo chamado Clube Nacional Socialista. Ele se levanta e atira em Sam a queima-roupa sem hesitar. Em seguida, abre fogo contra os homens desarmados que tentam fugir. Ele mata a todos sem deixar sobreviventes. As autoridades o detêm por ter assassinado 32 pessoas em segundos. Um julgamento é realizado, mas ele ainda assim é condenado pelos assassinatos do grupo, sendo preso na instalação correcional. Ele passa anos enferrujando em sua cela, coberto por poeira e teias de aranha, até ser recrutado para integrar a força-tarefa M de Flag. Enquanto isso, Flag e sua equipe chegam ao castelo. No meio do conflito, invadem o local atirando contra os inimigos. O robô pergunta se os inimigos são extremistas alemães e Flag confirma, tentando motivá-lo a exterminá-los. Após tanta espera, o robô fica satisfeito por finalmente ter a chance de matar nazis, como foi levado a crer. Ele então se separa do torso e ativa os propulsores, disparando do alto contra os inimigos, enquanto recarrega, libera seus canhões triplos e começa a atirar girando, rindo de forma maníaca e acertando todos na cabeça. Sua cabeça explode com a súbita aparição de Cersei, que usa seus poderes para destruí-lo. Ela então ataca a equipe de Flag o suficiente para ganhar tempo e encontrar Ilana. Com medo de que os homens arrombassem a porta, Ilana abre o cofre no armário para pegar uma arma. Quando o homem a agarra pelos cabelos, ela atira na boca dele e consegue se soltar. Depois, ela tenta fugir pela janela, mas quando outro homem a persegue, ela acaba atirando sem querer e o mata também. De repente, Cersei surge atrás dela, estilhaçando as janelas com seus poderes. Em seguida, usa magia para lançar Ilana contra o armário. Temendo morrer, Ilana implora por sua vida, prometendo dar tudo o que Cersei quiser. Mas Cersei responde que tudo o que deseja é vê-la morta.
Quando Cersei canaliza duas enormes esferas giratórias de magia, Weasel salta sobre ela e a empurra para fora da janela. Ela tenta se livrar dele, mas o Weasel continua a golpeá-la sem parar. Logo atrás, o Dr. Fosforo se aproxima e queima o rosto dela completamente, usando apenas a palma da mão. Flag fica horrorizado com o que presencia, e a noiva declara que ele queria monstros. Então monstros é o que ele terá. Nina vasculha os escombros em busca do robô e encontra apenas sua cabeça decepada. Ela a ergue e ele mostra brevemente um olhar de satisfação por ter tido a chance de lutar contra os inimigos junto deles. Nina cai em lágrimas enquanto ele desliga sem conseguir completar seu bordão. Saúde ao homem de lata, que os rapazes da companhia Easy costumavam dizer. Quase sem vida e com o rosto destruído, Cersei ergue o olhar e afirma que eles não fazem ideia do que acabaram de fazer e que condenaram o mundo. Após a derrota de Cersei, Flag e Ilana compartilham seus últimos momentos íntimos antes de ele voltar aos Estados Unidos com Cersei e interrogá-la sobre suas intenções ao atacar Pocolistan. Ilana se pergunta por que simplesmente não matá-la, mas Flag responde que essa não é a forma como eles fazem as coisas na América, apesar do que dizem na internet. Ilana diz que ele é um bom homem e que sente algo por ele, mas ele a ignora e vai embora, dizendo que eles precisam partir. Enquanto isso, Elizabeth Bates, advogada do projeto Liberdade no conselho de Weasel, fica incomodada quando John Economos, um membro da Argus, a dispensa, alegando que seu cliente está doente e não pode receber visitas. Ela o acusa de mentir ao ver Flag e os outros aterrissando na pista. Flag elogia a noiva por sua liderança e espera que ela faça parte da equipe se forem chamados novamente, mas ela diz que achava que não teve escolha na situação. Ela rapidamente percebe que alguém a está observando, pois Frankenstein está olhando de longe. Elizabeth logo confronta Flag e pergunta para onde ele levou seu cliente, mas ele responde que é confidencial. Ela insiste que seu cliente é inocente, mas Flag argumenta que Weasel foi condenado por assassinar 27 crianças. Elizabeth afirma que a condenação foi injusta e que foram apenas 8 crianças, não 27. Ela explica que esperou por Weasel, que chama de John Doe, já que não sabem seu nome verdadeiro, mas Flag se cansou da discussão e o liberou sob custódia dela. Frankenstein fica irritado ao ver Flag, que parece próximo demais da noiva. Ele logo presume que ela está apaixonada por Flag, que ao contrário dele, não consegue deixar crescer pelos no rosto. Frankenstein se volta contra o soldado, dizendo que está sendo julgado por isso, e tenta enforcá-lo. O piloto tenta intervir, mas o helicóptero cai em um campo aberto e Frankenstein também o mata. Elizabeth finalmente consegue um momento a sós com John, também conhecido como Weasel, e mostra fotos das crianças que ele teria assassinado, esperando provocar uma reação. Ele pega uma foto de uma garotinha e tem flashbacks da primeira vez em que a viu. Ela estava com os amigos quando encontraram Weasel escondido em um arbusto. A garotinha tenta convencê-lo a sair, mas como ele não responde, ela joga uma barra de chocolate para ele. A amiga da menina se preocupa, dizendo que sua mãe vai brigar por alimentar a criatura, mas ela afirma que Weasel está com fome. O menino então pega uma maçã da mochila e dá para Weasel, fazendo com que ele saia do arbusto. Em vez de reagir, Weasel come a foto sem demonstrar emoção. Mais tarde, Cersei é levada para uma sala de interrogatório com Amanda Waller. Ela pergunta sobre os motivos de Cersei para atacar Pocolistan, mas Cersei argumenta que estava apenas tentando salvar vidas. Ela afirma que queria matar Ilana para salvar o mundo. Apesar das alegações, Waller diz que isso não justifica seus crimes, já que ela só tem assassinatos e agressões registrados em seu nome. Cersei afirma que nem mesmo o diabo quer o fim do mundo e se oferece para mostrar a Waller o futuro que está tentando impedir. Jon afirma que, segundo os arquivos sobre Cersei, é possível que ela tenha dons de clarividência, a habilidade de enxergar o futuro. Com as mãos amarradas, Cersei não consegue lançar feitiços, mas ainda pode acessar a mente de alguém. Flag se opõe com receio do que possa acontecer com Waller. Após muita discussão, Waller concorda com a sugestão de Cersei. Ela mostra uma visão do futuro em que Ilana pinta o planeta de vermelho com tanto sangue e morte em suas mãos que nem mesmo os super-heróis mortos ao fundo conseguem impedi-la. Waller sai correndo da sala, horrorizada com a visão. Flag afirma que Cersei está apenas usando um truque mental de Jedi
Jedi para enganá-la. Ainda desconfiada, Waller começa a acreditar que a visão possa ser real. Ela convoca uma especialista, Isla McPherson, professora titular da Universidade de Terrebonne e maior autoridade no assunto Themyscira. Isla afirma que todas as suas pesquisas indicam que Cersei é uma clarividente legítima. Quando Flag demonstra ceticismo, Isla explica que há 10 anos Cersei avisou as mulheres de Themyscira sobre um tsunami que mataria milhares de pessoas. Muitos, mas não todos, buscaram refúgio no interior e o tsunami atingiu em menos de uma hora, como Cersei havia previsto. Aqueles que se abrigaram sobreviveram, enquanto os outros morreram. Desde então, seus dons passaram a se manifestar com menos frequência por motivos altruístas. Waller tenta entender o que Cersei acabou de mostrar, e Isla afirma que, embora Cersei seja clarividente, ela não consegue imaginar futuros. Por isso, conclui que a visão só poderia ser verdadeira. Waller ordena que Flag leve sua equipe de volta a Pocolistan e mate a princesa. Flag questiona que se Cersei realmente fosse clarividente, deveria ter previsto que seria espancada por Weasel ou que o Dr. Fósforos queimaria seu rosto. Isla explica que clarividentes geralmente não controlam quais partes do futuro conseguem ver, o que Flag considera uma desculpa conveniente. Waller então manda Jon contatar a embaixada de Pocolistan e informar que receberam novas informações sobre outra ameaça confiável contra a princesa. Ela afirma que, agora que conquistaram a confiança deles, será fácil infiltrar os comandos no país para assassinar a princesa. Flag a interrompe e argumenta que os Estados Unidos não têm o costume de executar pessoas por crimes que ainda não cometeram. Waller responde que os Estados Unidos estão no ramo de salvar o mundo inteiro por qualquer meio necessário. Ele diz que conheceu a princesa e acredita de verdade que ela não seria capaz de algo assim. Mas Waller rebate, dizendo que nem ele pode afirmar conhecer completamente o caráter de alguém. Sem conseguir convencê-la, Flag se afasta, recusando-se a participar do plano. Com Flag fora do caminho, Waller afirma que terão que encontrar outro líder disposto a obedecer ordens. A noiva e os outros retornam à instituição com os demais detentos. Dr. Fósforos tenta se enturmar com a noiva quando vem alguns presos no refeitório, intimidando Nina para que entregue sua comida. A noiva pede que eles devolvam, mas como a ignoram, ela o acerta com a bandeja e o mata brutalmente. Ao ver a noiva matar o preso de forma tão violenta, os outros ficam em choque e sem palavras. Jon entra na sala e quando a noiva pensa que será punida, ele ordena que ela lidere a equipe de volta a Pocolistan e manda todos se prepararem para a partida, surpreendendo a todos. Enquanto isso, Flag dirige para casa tentando entrar em contato com Ilana para alertá-la sobre a ameaça contra sua vida. Como não consegue falar com ela, ele corre de volta para casa, mas Frankenstein bate o carro contra uma árvore e avança sobre ele. Ele o agarra pela camisa e diz que a noiva nunca o amará. Em seguida, joga Flag contra uma estante de troféus, mas ele se levanta e atira nele, mesmo que as balas não perfurem sua pele. Quando Frankenstein segura seu braço, Flag o acerta com um chute nas partes íntimas, fazendo-o gemer de dor. Frankenstein então segura sua perna e o joga contra as paredes, mas Flag se liberta e aponta a arma para o olho dele, dizendo que essa parte não é a prova de balas. Frankenstein grita de frustração sem conseguir finalizá-lo. Flag pergunta por que ele está gritando, já que deveria estar reclamando de ser atacado do nada e sem motivo aparente. Flag havia entendido errado sobre quem Frankenstein estava se referindo como princesa. Quando finalmente entende, explica que não há nada entre eles e que ela não é seu tipo. Após acalmá-lo, Flag explica sua situação e Frankenstein acha que é uma grande história de amor com a princesa. Frankenstein diz que, como ele, também tem um grande amor e para a noiva ele faz esse joguinho de buscar atenção. Mesmo sabendo no fundo que eles foram feitos um para o outro, Flag sugere que eles podem ajudar um ao outro. Frankenstein responde que agora são melhores amigos, o que deixa Flag desconfortável. A noiva e os outros voam até Pocolistan para cumprir as ordens de Waller. Nina pergunta por que a noiva a defendeu no refeitório, e ela responde que deve isso a ela por quase tê-la matado durante o confronto contra Cersei e seus homens. A noiva conta que receberam ordens para matar a princesa, mas que o motivo foi considerado confidencial e eles não tinham autorização para saber. Nina pergunta se ela pretende matar a princesa,
e a noiva responde que seria um humano a menos e mais espaço para monstros como eles viverem. Weasel adormece no helicóptero e sonha com a época em que brincava com as crianças. Weasel rapidamente fez amizade com as crianças da escola. Em certo dia, o zelador viu as crianças brincando, mas interpretou mal o comportamento de Weasel, achando que ele estava sendo agressivo demais. Durante a brincadeira, as crianças descobriram por acaso que a escola estava destrancada. Elas entraram escondidas e continuaram se divertindo por lá. O zelador correu para casa para pegar sua espingarda e avisou a polícia, acreditando que as crianças estavam em perigo. E já estava anoitecendo e as crianças estavam brincando com fósforos no porão, quando uma delas derrubou bebida alcoólica no chão, o que deu início ao incêndio. Uma criança se assustou, subiu correndo as escadas e acabou esbarrando no zelador, que pensou que ela estava com medo de Weasel. O zelador apontou a arma para Weasel e começou a atirar, mas errou os disparos e acabou atingindo o gerador, o que causou a explosão do prédio. Ao acordar, Weasel percebe que as crianças morreram na explosão, com exceção da garotinha com quem ele havia feito amizade. Ele a puxa para um local seguro, mas logo a polícia aparece e pensa que ele está mantendo a menina como refém. Eles começam a atirar nele, mas mesmo assim Weasel tenta salvar a garotinha enquanto foge do prédio em chamas. No fim, os policiais o cercam e atiram nele, fazendo com que ele solte a menina. Com Weasel ferido, destroços em chamas caem sobre ela, enquanto ele é arrastado para longe do prédio em chamas. Nina se pergunta com o que Weasel sonha e a noiva suspeita que ele deve estar sonhando que está correndo atrás de esquilos. Rick Flag e Frankenstein decidem trabalhar juntos para salvar as pessoas que amam, a princesa Ilana Rostovich e a noiva. Eles se infiltram na Universidade Terrebonne para reunir informações sobre a doutora Isla Macpherson, uma professora titular e a principal estudiosa sobre Themyscira. Frankenstein se pergunta como invadir uma faculdade ajudaria a encontrar a noiva, mas Flag o lembra do acordo. Em troca de sua ajuda para salvar a princesa, ele prometeu ajudá-lo a se reunir com a noiva. Flag explica que foi Macpherson quem afirmou que as visões de Cersei sobre a princesa causar a Primeira Guerra Mundial eram reais. Com os comandos voltando para Apocolistan para assassinar a princesa, a missão deles é descobrir a verdade sobre Macpherson para poderem impedi-los. Com a ajuda dela, Frankenstein poderia sair como herói e assim rever a noiva. Animado, Frankenstein pergunta se precisa matar a professora ou os alunos, mas Flag diz que não é esse tipo de herói que ele quer ser. Flag sugere que investiguem a casa da professora enquanto ela estiver dando aula. A caminho da casa dela, Flag ainda tenta avisar Ilana, mas não consegue se comunicar por causa da barreira linguística e a pessoa do outro lado desliga o telefone. Pensando na noiva, Frankenstein se lembra do passado quando ela saiu para buscar limonada para Victor. Ela volta e encontra Frankenstein sobre o corpo sem vida de Victor. Frankenstein afirma que só fez o que era necessário, mas a noiva salta sobre ele tomada pela raiva. Ela tenta enforcá-lo, mas Frankenstein a domina e vira o jogo. Ela o chuta, o que acaba colocando fogo nele, e então foge. Flag e Frankenstein chegam à casa da professora. Quando Frankenstein vê uma pessoa passeando com um gato, ele se lembra de Bogdana, a velha cigana que o salvou naquela época. Assim como a noiva o abandonou na mansão em chamas, Frankenstein consegue escapar com vida e vai até um lago próximo, onde perde a consciência e é levado pela correnteza. Uma senhora com um cachorro o encontra e o puxa para fora da água. Ela o leva para casa e trata de seus ferimentos. Frankenstein recupera a consciência algum tempo depois e se pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que ele está muito queimado e que o unguento tem propriedades curativas antigas, que Frankenstein chama de coisa de cigana. Dias se passam e Frankenstein se recupera dos ferimentos. Ele se pergunta por que ela não o encara enquanto fala, e ela explica que é cega. Ele comenta que o mundo não tem valor sem a beleza e afirma que preferiria morrer a ficar cego. Além disso, diz que é a beleza da noiva que o mantém vivo. Bogdana pede para ele fechar os olhos e imaginar a noiva. Quando ele a descreve como linda, ela explica que era assim que todos os dias parecem para ela, afirmando enxergar mais beleza do que qualquer um pode imaginar. Após se recuperar, Frankenstein ajuda Bogdana trazendo um peru para o jantar. Ele fica impressionado com a espingarda e como foi fácil derrubar a presa. Então ele agradece pelo cuidado da cigana, mas ela explica que aquele não é apenas um lugar de
recuperação, mas uma casa para onde ele sempre poderá voltar. Ela diz que ela e seu cachorro Ivan têm sido os mais felizes desde que ele entrou em suas vidas, mesmo sendo um pouco rabugento. De volta ao presente, Flag invade a casa e encontra Macpherson morta. Eles suspeitam que a Macpherson que viram na escola seja falsa, uma artista do disfarce trabalhando para Cersei para despistar todos. Flag tenta ligar novamente para Ilana. Dessa vez, ele consegue falar com ela. Ele a alerta rapidamente para sair de onde está, dizendo que os comandos estão a caminho para matá-la. Não consegue explicar mais porque a falsa Macpherson acaba de chegar em casa. Frankenstein fica furioso por Flag não ter contado a Ilana sobre ele, pois esperava que ela falasse a seu favor com a noiva. Flag argumenta que a noiva nem ouviria uma palavra dela, já que ela está ali para matá-la. Então Frankenstein questiona o acordo, preocupado que não o ajude a se reunir com a noiva. Flag manda ele se esconder e, como ele se recusa, Flag usa sua patente para obrigá-lo a obedecer. Ao descerem escondidos, descobrem que a impostora era na verdade o metamorfo Cara de Barro. Flag diz a Frankenstein que o Cara de Barro é perigoso e sugere que saiam sorrateiramente para evitar confronto. Eles passam em silêncio por ele, que parece ocupado jogando Xbox no sofá. Frankenstein nota que Cara de Barro tem tentáculos passando por baixo do sofá, prontos para pegá-los de surpresa. Enquanto ele está imobilizado, Cara de Barro joga Flag contra a parede e continua socando ele. Frankenstein consegue se soltar e parte para cima de Cara de Barro, mas é engolido por completo. O Cara de Barro perde o controle sobre ele e Flag começa a atirar, mas os tiros não fazem efeito e o vilão se regenera rapidamente. Depois ele agarra Flag novamente e o esmaga no chão, lutando com seu corpo enfraquecido até quebrar suas costas. Frankenstein tenta se libertar, mas Cara de Barro o puxa de volta para dentro. Ele consegue alcançar uma tomada e arranca os fios para eletrocutar Cara de Barro. Finalmente derrotando aquela coisa horrível, Frankenstein segura Flag, todo machucado, em seus braços, implorando para que ele não morra antes de responder suas perguntas. Ele insiste em perguntar sobre a noiva, mas Flag não responde. Suas últimas palavras são para que ele diga a verdade para a noiva antes de parar de respirar. Segurando o Flag nos braços, Frankenstein se lembra da vez em que deixou a velha senhora para procurar a noiva. Bogdana implora para que ele fique, mas ele insiste em partir, dizendo que precisa encontrar a noiva, pois acredita que estão destinados um ao outro. Ela tenta convencê-lo de que a noiva quase o matou, mas Frankenstein diz que aquilo era o jeito dela de ser charmosa e provocadora. Bogdana implora para ele não deixá-la sozinha, mas Frankenstein afirma que não pretende abandoná-la. Ela pergunta por que Ivan está lá fora, e ele explica que acha que o cachorro não entenderia o que está prestes a fazer. Frankenstein então pega uma panela e a golpeia com ela sem piedade. Ivan fica triste pela dona quando Frankenstein sai da casa, mas mesmo assim o segue. Enquanto isso, os comandos chegam a Pocolistan, onde Alexei, o capitão da guarda real, os recebe. Alexei acha estranho eles terem voltado tão cedo, mas a noiva explica que estão ali para proteger a princesa depois de receberem informações confiáveis sobre uma nova ameaça. Ele afirma que o país não teve problemas durante 100 anos de isolamento, mas assim que abriram comunicação com os americanos, começaram a receber várias ameaças em poucas semanas. Quando Alexei pergunta sobre o perigo, a noiva ignora e se afasta. A caminho do castelo, Alexei recebe uma ligação alertando sobre os planos dos comandos. Ele diz ao grupo que vão pegar um desvio, alegando que há trânsito adiante. A noiva percebe o plano de Alexei e o confronta enquanto se afastam da cidade. Alexei argumenta que pode parecer um caminho mais longo, mas supostamente é um atalho até o castelo. Quando chegam a um beco sem saída, Alexei diz que o motor está fazendo um barulho estranho. O Dr. Phosphorus percebe que ele estava apenas ganhando tempo e exige que continue dirigindo. Do nada, soldados o cercam e Alexei ordena que a noiva se renda. De repente, Dr. Phosphorus atravessa o banco com o braço e soca o rosto de Alexei. Assim que ele morre, os soldados abrem fogo e um tiroteio começa. O comandante ordena que os outros foquem na noiva e no Dr. Phosphorus, dizendo que eles são a única ameaça real. A noiva parte para o ataque e pula no comandante, voando com uma armadura. Ela o espanca no ar e os dois caem em um telhado. A noiva arranca os canhões dos braços dele
ele e os usa para eliminar todos os inimigos. Dr. Phosphorus enfrenta um tanque que se aproxima, e mesmo com os disparos contra ele, tudo acaba derretido. Ele atravessa o tanque com fogo e mata o motorista. Em seguida, mata sem piedade um soldado quase morto que implora por sua vida. Os comandos se separam assim que a polícia chega no local. Sergei, da Guarda Real, encontra Ilana e informa que os comandos escaparam. Ele diz que fizeram o melhor que podiam e duvida que os comandos sejam uma grande ameaça sozinhos. Ilana se sente péssima, mas afirma que não tiveram escolha, pois foram enganados pelo próprio governo. Ela ordena que Sergei vá atrás deles e os elimine. Após um confronto brutal com o exército de Pokolistan, os comandos se separam e são forçados a se esconder. Para escapar das patrulhas, Dr. Phosphorus se esconde em uma lixeira e acaba se lembrando do passado. Alexander James Sartorius, também conhecido como Dr. Phosphorus, era um antigo cientista de Gotham City que acabou capturado pelo chefe do crime, Rupert Thorne. Ele tenta pular de uma van em movimento, mas os homens de Thorne o alcançam e o arrastam de volta. De volta ao presente, Flag, gravemente ferido, é levado ao hospital, acompanhado pela diretora da Argus, Amanda Waller, e pelo agente John Economos. Após uma avaliação inicial, o médico informa a Waller que Flag está em coma, com a coluna quebrada e danos internos severos. Ele diz que um monstro, presumivelmente Frankenstein, o deixou na porta da emergência. Pela descrição, John reconhece que era Eric Frankenstein e afirma que ele vem perseguindo a noiva há séculos. Waller teme que, se Flag contou a Frankenstein onde a noiva está, ele possa impedi-la de assassinar a princesa, algo que, segundo Cersei, daria início à Primeira Guerra Mundial. Ela ordena que John coloque agentes para vigiar o aeroporto imediatamente. Em um deles, Frankenstein sequestra um avião, alegando estar em uma missão para salvar o amor de sua vida de cometer um grande erro. O piloto se rende assustado ao ver os corpos mutilados dos passageiros. De volta ao castelo, Sergei está confuso com o ataque dos comandos, mas Ilana afirma que, segundo Flag, eles foram enganados por Cersei para assassiná-la. Sergei sugere levá-la ao bunker, mas ela se recusa a se esconder. Ela o ordena a encontrar e matar os comandos, se for preciso, dizendo que o povo de Pokolistan depende disso. Enquanto isso, Nina tenta escapar dos cavaleiros em um beco, quando esbarra na noiva. Elas tentam fugir, mas os cavaleiros as encurralam e elas se escondem em um prédio que acaba sendo um bordel. A noiva ameaça a dona do local para afastar os cavaleiros ou irá estourar sua cabeça. Nina se surpreende com a facilidade com que a noiva recorre à violência para tudo e sugere que ela faça terapia. Como esperado, os cavaleiros aparecem no local, mas se deparam apenas com as garotas de programa. Eles decidem ir embora, mas pedem que avisem se virem alguém suspeito. Assim que os cavaleiros saem, a noiva diz que vão ficar ali até tudo se acalmar, e Nina sugere que joguem algo para passar o tempo. A dona do bordel comenta que garotas como elas fariam sucesso rápido, dizendo que os homens gostam de mulheres estranhas. Mas a noiva responde que ela e Nina têm mais respeito do que sair vendendo o próprio corpo. A dona retruca, dizendo que elas já usam o corpo como arma para matar pessoas. Ela afirma que os olhos de a noiva contam uma história, e essa história revela que ela não tem respeito por si mesma nem por ninguém. Além disso, diz que suas funcionárias lutam para viver, enquanto a noiva faz de tudo para morrer. A noiva fica ofendida com o comentário, puxa a dona para o lado e aponta uma arma em seu rosto. De repente, ouvem batidas na porta e a dona diz que seria suspeito não atender. Alguns bandidos entram e levam uma das garotas para o andar de cima. Depois, gritos são ouvidos e a dona corre para ver o que houve. A garota explica que tentou impedir o homem, pois ele a machucava, mas ele não a escutou. Quando a dona diz que ninguém machuca suas meninas, o homem mostra seus poderes, revelando ser um meta-humano. Ao tentar defendê-las, a dona é atacada e o homem tenta enforcá-la, mas Nina o acerta por trás com uma garrafa. O comparsa do homem vai ver o que aconteceu e o cliente sugere matar todos e fugir. Antes que ele consiga usar seus poderes, a noiva atira em sua cabeça. O agressor ataca a noiva com um soco poderoso, jogando-a longe. Tomada pela raiva, ela se levanta ilesa, caminha até ele e o espanca sem piedade. Ela quebra o braço dele, o arremessa contra a cama e atravessa seu peito com o braço, arrancando o coração diante de seus olhos. Depois de
causar um verdadeiro caos, a noiva e Nina deixam o bordel, mas não antes de receberem os agradecimentos da garota salva. Nina diz que a noiva é uma sentimental, mas ela responde que estava apenas tentando salvar mais uma pessoa, como sempre. Enquanto isso, Weasel foge da cidade e corre para a floresta. Perseguido pelos cavaleiros, logo se vê cercado por lobos selvagens. Ele tenta escapar, mas o bando vai fechando o cerco até que o líder bloqueia sua rota. Quando os lobos se aproximam, Weasel assume posição de combate, mas em vez de lutar, engana o líder jogando algo para ele buscar. Isso, ele conseguiu domar os lobos, que passaram a brincar de pegar com ele. Ele passa a noite se divertindo com os animais e acaba adormecendo em meio aos lobos. Quando amanhece, ele anda na ponta dos pés, tentando não acordá-los. Ele olha para trás e se sente mal por deixá-los para trás. Mesmo assim, continua a missão e segue em direção ao castelo ao longe. Enquanto isso, o Dr. Fósforos está sendo encurralado e é forçado a invadir uma casa, derretendo a maçaneta da porta. Uma garotinha entra e diz que está com fome. Ao vê-la comer, ele sente uma nostalgia intensa por causa de seu filho falecido e se lembra do passado. Naquela época, sua esposa Parvin era contra ele trabalhar para criminosos conhecidos. Mas Alex explicou que não conseguiria continuar sua pesquisa sem o financiamento deles. Ele argumenta que, mesmo não sendo boas pessoas, não poderia recusar a oportunidade de trabalhar em um projeto de fusão nuclear que poderia curar o câncer para sempre sem prejudicar o paciente. Com um tratamento assim, talvez seu pai ou a mãe de Parvin ainda estivessem vivos. Sua esposa diz que existia outro caminho, mas isso acaba resultando na morte da esposa e do filho de Thor. Depois mancharam as mãos de Alex com sangue e o incriminaram pelas mortes, colocando suas digitais na arma do crime. Devastado pelo que aconteceu, Alex tentou fugir e pulou de uma van em movimento, mas ainda assim foi capturado. Eles então saqueiam seu laboratório. Quando ele pergunta por que estão fazendo aquilo, Thorn o relembra do acordo. Eles financiariam sua pesquisa, mas em troca teriam acesso a todos os resultados para compartilhar com seus aliados no exterior. Alex sabe que Thorn envia esses dados para Bialya, um regime fascista, mas Thorn argumenta que isso é apenas negócio. Alex afirma que fez o que eles pediram e compartilhou os resultados, mas Thorn se irrita. Ele fica chocado ao descobrir que Alex tentou enganar os cientistas de Bialya com dados e pesquisas falsas. Quando estava prestes a esmagar a cabeça de Alex, um dos capangas diz que talvez tenham encontrado os dados verdadeiros. Alex explica que sua esposa veio de um país com um regime opressor. Por isso, ela era sensível com relação ao vazamento de segredos nucleares para outro país. Thorne se irrita por ele ter tentado colocar a culpa na esposa. Alex diz que achava que ninguém perceberia, o que Thorne descreve como desculpa de vigarista. Thorne ordena que seus homens peguem todos os discos rígidos e joga Alex dentro de uma câmara de contenção nuclear. Ele diz que é comum um homem enlouquecer após matar a própria família e que ele cometeria suicídio se atomizando com energia nuclear. Ele e seus capangas riem enquanto a máquina queima a pele de Alex, dizendo que ele nunca deveria ter se metido com Rupert Thorne. Mal sabiam eles que não só falharam em matá-lo, como Alex se transformou em um meta-humano radioativo. Mais tarde conhecido como Dr. Fósforos, ele busca vingança contra Thorne, começando pelo guarda do portão. Para detê-lo, ele encosta sua palma radioativa no rosto do homem e o derrete por completo. Em seguida, invade o jantar de Thorne com sua família e os assassina friamente. Ele também rastreia os capangas de Thorne e os tortura antes de matá-los. Depois de eliminar Thorne e seus homens, Dr. Fósforos assume os negócios, dinheiro, território e tudo mais. Com medo de morrer, os parceiros de Thorne aceitam e começam a festejar. Ele então assume seu novo papel, com o objetivo de se tornar o maior e mais cruel chefão do crime da história. Certa noite, ele e seus homens vão à Ice Lounge, dançam diante da multidão e relembram sua antiga vida, incluindo o dia do casamento e momentos com seu filho. Sua onda de crimes chega ao fim quando Batman o captura e ele acaba na penitenciária Belle Reve. Enquanto isso, Waller fica impaciente esperando por Flag, que ainda está em coma. Ela diz que precisam saber o que aconteceu com ele. Ela se pergunta se isso está conectado com todos os eventos e quem foi o responsável. Waller afirma que ele é velho demais, durão demais e teimoso demais para desistir agora. Ao mesmo tempo, Frankenstein chega a Pocolistan,
enquanto Ilana prepara seus cavaleiros contra os comandos. Os comandos se encontram em um penhasco, prontos para seguir rumo ao castelo e concluir a missão de uma vez por todas. Em um hospital, uma mulher dá à luz uma menina. A enfermeira que a ajudou no parto e o pai ficaram surpresos ao ver o bebê. Após um exame minucioso, a médica informa aos pais que a bebê nasceu com algumas irregularidades e que seus pulmões estão em grande parte fora do corpo. Ela diz que não tem certeza de quanto tempo conseguirão mantê-la viva. Embora afirme que isso está além de sua capacidade, sendo a cientista mais renomada em biogenética, a médica espera que o Dr. Edward Mazurski possa desenvolver uma forma de mantê-la viva. Edward fica esperançoso de que pode ajudar sua filha e declara que o nome dela é Nina. O Dr. Mazurski consegue construir uma roupa para a jovem Nina que a ajuda a respirar. Embora o pai esteja feliz por ter a filha viva, Lily, sua mãe, não consegue aceitar e se distancia. Edward a confronta, mas Lily afirma que aquilo não é viver. Ela se preocupa que Nina em breve superaria sua máquina, mas Edward a tranquiliza, dizendo que pode construir uma nova. Lily afirma que cometeram um erro terrível e deveriam tê-la desligado das máquinas no hospital, mas Edward argumenta que é a filha deles. Incapaz de concordar, Lily decide sair de casa até que seus pensamentos se organizem. Crescendo, Nina mal consegue dar pequenos passeios até o playground. Edward afirma que está trabalhando em um novo tratamento para ela, um que a fará não precisar mais usar a máquina. Ele afirma que, embora haja riscos envolvidos, vale a pena o risco para que a jovem Nina não precise carregar quilos extras de metal para ficar viva. Ele explica que o tratamento envolve transformar seu DNA para ajudá-la a respirar. Apesar do fluido em seus pulmões, de repente a operação dá errado e Nina de repente fica verde e desenvolve brânquias. Edward a puxa para fora e rapidamente a coloca debaixo d'água, para a surpresa de todos, que percebem que ela consegue respirar. Quando Nina atinge a maioridade, Edward precisa acionar seus contatos para matriculá-la em uma escola particular. A diretora fica satisfeita em conhecer o Dr. Mazurski, um cientista altamente estimado. Ela rapidamente reconhece seu trabalho no arroz que ele geneticamente modificou para ajudar a alimentar nações. Edward explica que Nina nasceu com defeitos nos pulmões, incapaz de respirar adequadamente. Ele tentou infundir sua biologia com a de animais aquáticos. Embora não sinta mais dor, Nina só consegue respirar debaixo d'água. É por isso que ela usa um capacete de vidro cheio de água. Edward diz que Nina tem tido aulas em casa desde então. Embora ela possa falar 4 idiomas diferentes e seja versada em Shakespeare e cálculo, ele pensou que ela poderia se dar melhor frequentando a escola com as outras crianças para socializar. Ele se preocupa que Nina só o conheceu durante toda a vida. A diretora aceita Nina na escola e a acolhe na Emberton Prep. Ela começa a escola se juntando ao time de lacrosse, mas sua equipe rapidamente zomba dela e logo passa pela escola sendo intimidada por todos, que a chamam de sapo. Ela tenta se manter discreta, mas quando pensa que alguém está sendo gentil com ela, rapidamente descobre que ele colocou um sapo em seu armário. Certa vez, Nina decide fugir de casa, deixando apenas uma carta para o pai. Ela afirma que não pertence aos humanos e decide escapar pelos esgotos, deixando para trás o capacete de vidro com o qual sempre teve que viver. Uma noite, ela estava se alimentando de um peixe em uma rocha quando alguém apareceu e tirou fotos dela. Ela rapidamente se tornou viral como a criatura marinha de Star City que vivia nos esgotos. Embora alguns se mostrem céticos em relação às fotos como prova, o governo trouxe especialistas em controle de animais de Metrópolis e Bloodhaven para ajudar a rastreá-la e capturar a tal besta. Não demorou muito para que esses especialistas a pescassem da água, armando redes por todo o lado. Enquanto a puxavam, o pai dela apareceu e tentou alcançá-la. Edward tenta dizer aos policiais para a soltarem, pois ela não consegue respirar como os humanos normais. Quando ele tenta forçar a entrada, um dos policiais atira nele, prestes a dizer a Nina que ela nunca foi um fardo e que foi seu maior presente. Nina não pôde fazer nada além de gritar debaixo d'água, enquanto seu pai jazia morto no chão após ser baleado no peito. De volta ao presente, Frankenstein chega a Pocolistan e pega um táxi para o castelo, fantasiando sobre sua noiva e descrevendo cada parte de seu corpo. Ele espera conquistá-la, impedindo que os comandos cometam o grande erro de assassinar a princesa. Enquanto isso, o castelo está em alerta máximo, preocupado com um ataque dos comandos. Embora ainda não haja
sinais deles, os guardas do castelo continuam patrulhando suas fronteiras. Quando um dos guardas relata que não há atividade, Weasel o pega desprevenido quando ele aparece em sua mira, e então a noiva quebra seu pescoço. Frankenstein chega ao castelo para testemunhar a noiva batendo a cabeça do guarda no parapeito da janela. Nina tenta ser a voz da razão e tenta convencer a noiva e os outros a repensarem suas ações. Ela se preocupa que estejam matando essas pessoas sem motivo, mas o Dr. Fósforos argumenta que ninguém notará um ser humano a menos no planeta. A noiva explica que Waller pensa que a princesa trará o fim do mundo e acredita que sua fonte é crível. Ela acha que qualquer risco vale a pena para impedir que isso aconteça. A noiva então usa o computador central para verificar um ponto de entrada que não esteja infestado de guardas. O Dr. Fósforos verifica os registros dos dias anteriores, esperando que isso lhes dê outra forma de entrar. Eles ficaram surpresos ao encontrar a princesa se encontrando com outro monstro, além deles 2 dias antes. De repente, Frankenstein sobe na torre em que estavam, e a noiva atira rapidamente no peito dele, o que o faz cair de uma grande altura. Nina diz que precisam se mover, preocupada que alguém possa ter ouvido aqueles tiros. A noiva sugere ir para a parede nos fundos do jardim, onde parece ser menos protegido. Ela pula da torre e atira na cabeça de Frankenstein, não dando a ele chance de dizer nada. Encontrando seu ponto de entrada, o Dr. Fósforos elimina o guarda e usa seus poderes radioativos para romper a parede. Enquanto isso, Ilana sai do esconderijo para seu nado matinal. Apesar das objeções do capitão da Guarda Real, ela afirma que não vai se acovardar de medo para se esconder e liderará seu povo pelo exemplo. Sergei argumenta que não é seguro, mas Ilana insiste que os guardas estão cercando o perímetro. Embora tenha demorado um pouco, os comandos se infiltram no castelo pelo buraco que o Dr. Fósforos abriu na parede. Weasel fica inquieto ao ver Ilana no penhasco, que quase os pegou quando ele pulou para cumprimentá-la. Nina o impede antes que os guardas os vejam. A noiva pergunta o que aconteceu com ele e Nina explica que ele estava apenas animado para vê-la, pois Ilana brincou de pegar com ele por horas e ele se apegou a ela. Quando o Dr. Fósforos se pergunta se eles precisavam eliminá-lo, ambos se opõem. Com os guardas observando o perímetro, a noiva afirma que apenas Nina pode terminar o trabalho de uma vez por todas, matar a princesa debaixo d'água enquanto ela nada no lago. Nina hesita, afirmando que não sabe como matar alguém, mas a noiva sugere que ela a esfaqueie. Quando a princesa mergulha, o Dr. Fósforos lembra Nina de que essa era a única maneira de salvar o mundo. Convencida pelos outros, Nina vai para debaixo d'água com uma faca. Flag finalmente recupera a consciência, com Waller o observando. Ela tenta fazê-lo falar sobre o que aconteceu, mas ele só consegue proferir algumas palavras. Pelo que ela conseguiu entender do que ele disse, Waller pede a John para encontrá-la em McPherson. Quando eles invadem a casa dela, a encontram uma bagunça e descobrem o que resta de um monstro. John rapidamente o reconhece como Cara de Barro e afirma que ele é conhecido por ser um metamorfo. Dito isso, Waller sobe correndo e encontra o corpo morto da verdadeira McPherson. Ela percebe que Circe os enganou para matar a princesa. Waller rapidamente liga para Pocolistan, tentando impedir os comandos de realizar o assassinato. Determinada, Nina endurece sua resolução e nada sob Ilana, pronta para esfaqueá-la nas costas com a faca. Ilana lembra Weasel da garotinha que ele conheceu antes. Incapaz de se conter por mais tempo, Weasel pula na água, tentando avisar Ilana do agressor. Ilana rapidamente vê Nina debaixo d'água e desvia do ataque. O Dr. Fósforos puxa Weasel da água, que parece estar se afogando. Ele está furioso com ele por estragar o disfarce deles, ao que Weasel morde seu braço em retaliação, mas o Dr. Fósforos queima sua boca. Os guardas ouvem Weasel gemendo de dor pela queimadura. Debaixo d'água, Nina solta a faca, que Ilana rapidamente pega e esfaqueia Nina no peito várias vezes. A noiva corre rapidamente para a poça de sangue na lagoa e fica chocada ao descobrir que Nina está morta. Ela grita de agonia, ao que os guardas rapidamente o cercam com suas armas apontadas para eles. Sergei grita para eles pararem e se aproxima da noiva com um telefone, alegando que a ligação é para ela. Waller diz a ela que eles cometeram um erro e cancela o assassinato. De volta ao castelo, Weasel recebe uma recepção de herói por salvar a princesa. Irritada, a noiva sai e esbarra em Ilana. A princesa afirma que entendeu por que eles fizeram o que fizeram, tendo sido
sido informada de que estavam salvando o mundo. Ela afirma que não os culpa, pois estão apenas seguindo ordens. Ilana afirma que Cersei tentou incriminá-la por ciúmes e suspeita que ela deve ser quem realmente quer destruir o mundo. A noiva afirma que acredita que Cersei está dizendo a verdade sobre ela. Quando Ilana pergunta o que ela quis dizer, ela explica que viu Cara de Barro nas fitas que eles viram antes. Ela deduz que Ilana seduziu Flag para tê-lo ao seu lado. Mas quando eles capturaram Cersei, Ilana sugeriu que a matassem. Apesar de ter sido seduzido por seus encantos, Flag recusou. Então ela foi forçada a enviar um de seus cavaleiros para espioná-los. Seu espião deve ter visto Macpherson e Waller, alguém que ela conhece e apoiaria a história de Cersei. Sem escolha, ela entra em contato com Cara de Barro para fazer parecer que não era quem ela era, para desacreditar Macpherson. Ilana nega todas as acusações, mas a noiva afirma que Cersei estava certa sobre ela ser louca por poder, sádica, narcisista e determinada a destruir o mundo. A noiva explica que não a matará para salvar o mundo, porque ela causará a Terceira Guerra Mundial, mas sim porque matou a única amiga que tinha. Quando Ilana puxa a arma da gaveta, a noiva atira em sua cabeça antes que ela tenha a chance de disparar. A noiva se afasta e faz uma fuga rápida com o resto da equipe. Ao saírem, a noiva caminha para o pôr do sol com lágrimas escorrendo pelo rosto, ao que o Dr. Fósforos lhe dá um tapinha nas costas e a conforta. De volta a Belle Reve, Jon diz à noiva que, embora Waller tenha a reputação de ser durona, ela sabe como expressar gratidão quando merecido. Ele diz que eles salvaram o dia e, por causa disso, Waller reformou uma das alas abandonadas para sua equipe. Juntando-se aos comandos sob sua liderança, ao lado do Dr. Fosforus e Weasel, estão Nosferata, a meta humana alada que se assemelha a um morcego. Khalees, um múmia-rei revivido. Tubarão-rei, um tubarão gigante e outrora membro do Esquadrão Suicida. E o novo e aprimorado robô G-Indo. Terminando assim a primeira temporada de Creature Commandos, animação de fantasia e ação de 2024. E eu espero você na sede dos comandos.